Graças a Deus. Olá, gente. Boa noite a todos. Deus abençoe o coração de cada um. Que a atmosfera, a pastora Vanessa falou assim para mim: pregar assim é fácil, o céu já está aberto, né, José? Se a gente pudesse escolher quando prega, bem na hora assim ficava mais fácil. É, de fato, de verdade, o céu está aberto, e por alguns motivos específicos. E um deles é o fato do próprio Luiz Arcanjo passar aqui e tocar num lugar que a igreja gosta muito de estar, que é quando Deus visita o seu povo. E o Luiz Arcanjo, ele é um símbolo da nossa nação, de um tempo de uma visitação muito poderosa. Assim como em outras épocas, passou Asaf Borba aqui como um símbolo de uma visitação de um tempo poderoso. Como diria nosso querido Bertelli, tudo fala, né? E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juscelio. A minha casa está aqui, a minha Lulu, a Bel, a Sara, e antes da Bel agora vem o Eduardo, aí depois vem a Sara, depois vem o Felipe. Depois que ele casar, aí vem primeiro o Felipe, depois vem a Sara. E feliz demais de estar aqui, essa é nossa casa, nosso lugar. A gente já nem se apresenta mais. Eu vou aproveitar para a gente abrir a Bíblia rapidamente em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, se eu não me engano. Vou ver bem rápido aqui, se eu estou no lugar certo. Vamos dizer 5, 6, 7, por ali afora. Eu vou achar. Atos capítulo 5. Como é que é? Ah, tá. Pegar qualquer coisa, a gente pega o GPS do Fernando. Vamos lá. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 17. Senhor, nós damos graças por esse momento de estarmos aqui, em família, em irmãos, no meio desse lugar, onde nosso coração se enche de temor, porque o Senhor está nos desafiando a um evangelho onde coisas que foram permitidas no outro tempo, nesse tempo não cabe mais. E nós queremos ter um coração responsivo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter um coração responsivo. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 17, vai dizer assim: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. De noite, porém, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse: ide, apresentai-o no templo e contai ao povo. Eu gostaria que essa frase ficasse no primeiro momento emplacada no seu espírito. Eu estou lendo a tradução da Bíblia Thompson. E contai ao povo a mensagem completa dessa nova vida. Ouvindo eles isso, entraram pela manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, os sumos sacerdotes que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todos os líderes religiosos dos filhos de Israel e enviaram guardas à prisão para que de lá os trouxesse. Tendo, porém, da prisão, os guardas não os acharam, voltando anunciaram: achamos realmente a prisão trancada, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém encontramos lá dentro. Bom, nesse tempo, irmãos, a gente tem
dos últimos 3 anos, aqui o Retiro de Pastores, ele crava o nosso aniversário de estadia em Campinas, porque no Retiro de 2018, ele acabou no sábado aqui, e na segunda-feira nós fomos para Campinas. Então o Retiro crava um aniversário. E em Campinas, nós fomos em setembro, eu fiz 50 anos em agosto, em 2018. Aí a Casa Mevan me jubilou, me mandou para Campinas. 50 anos. E mandou para Campinas. E lá o pastor já havia começado no início do ano de 2018 um café com os pastores, onde o pastor Júnior e a pastora Jô, que estão aqui conosco, lutaram, deram muito de si, do seu tempo, do seu dinheiro, do seu recurso, do seu esforço, para que esses cafés pudessem abrigar a ida do pastor Luiz Hermínio. E quando foi setembro, então 2018, a gente foi, em dia 1º de maio de 2019, nós nós demos início a um movimento das mesas de comunhão de pastores, daquilo que a gente chama missão, Mevan Missão Sudeste. O que é a Mevan Missão Sudeste? Os pastores desses 4 estados, que estão linkados com o Mevan, que recebem, é isso que a gente pode chamar de cobertura, para ficar mais fácil de entender dentro da nossa linguagem. E a gente cria mesas de aproximação, que a ideia é exatamente isso, aproximar os pastores de lá, daquilo que acontece, daquilo que nasce aqui na cidade de Itajaí. Inclusive, queria ver a possibilidade do pastor Vânios ir a Campinas para apresentar essa nova movimentação do ACAD lá para os pastores. Então, a Academy, o que eu falei? Academy, não, mas isso. É que é o Academy da Rita Lee, que da Baby Consuelo, que é a Academy. Fica tranquilo, meu irmão. O Espírito Santo não vai embora onde tem um bom humor, não. Ele só vai embora onde tem malícia. Aonde tem um bom humor, pode ficar tranquilo que ele permanece no ambiente. Mas, e ali, uma das coisas que a gente tem feito é procurar junto aos pastores, entender o tempo que a gente está vivendo, entender os dias que a gente está vivendo. Nós temos aprendido que quem não entende os seus dias, não dá uma resposta para ele. É só mais um no meio da multidão. E quem entende os seus dias, não. Quem entende os seus dias, então, deixa de ter uma mensagem e se torna mensagem. Jesus, ele começou como um pregador, mas ele acabou como um modelo, ele não acabou como um pregador. E essa é a ideia no coração de Deus, e todo pregador que ele levanta numa geração, um ministro, um pastor, um profeta, uma pastora, que comece com uma mensagem, mas que se torne um modelo, que se torne uma mensagem. Quem na Bíblia compreendeu os seus dias, ganhou de Deus até mesmo um nome dentro do calendário. Por isso que na Bíblia você lê dias de Noé, dias de João Batista, dias de Elias. Foram homens que compreenderam os seus dias. Então essa aqui é a ideia, que daqui a algum tempo, quando você não estiver mais na terra, seus filhos, seus netos, a congregação que você deixou um legado, ela possa dizer que nos seus dias, ela diga uma boa coisa. Ela diga algo de alguém que entendeu os seus dias. Porque quem entende os seus dias, então faz o céu se linkar com a terra. A conexão é essa. E a gente tem procurado entender os nossos dias. E aconteceu que na março de 2020, quando veio a pandemia, nós fechou tudo, como todo mundo. Nós viemos para dentro da nossa casa, todas as agendas e tudo que tinha, como muitos aqui, trancafiamos dentro de casa. Eu, Lulu, a Abel e a Sara, e o nosso genro, então noivo da Isabel, o Eduardo, ele ligou para mim e disse: meu sogro, eu disse, ainda não é sogro, que não casou. Por mais que você ore, espere e deseja tudo isso, mas tem aquela coisa do alfa, o espaço alfa, ele sempre é uma coisa que existe. Mas ele disse: a minha empresa
me colocou no home office por 7 dias, sujeito a ser 14. Eu posso ficar aí na sua casa? Eu disse, pode, vem para cá. Era uma forma de eu conhecê-lo, nem era conhecê-lo melhor, era conhecê-lo mesmo, porque eu não conhecia ele, nem quem conhecia ele. Então ficou, em parte profetizamos, em parte conhecemos, o conhecemos não existia. E eu digo, eu não vou ficar só na profecia, porque vai que eu escuto errado. Digo, vem para cá. Ele veio para dentro da nossa casa, e claro, ficou 7, 14, 21, foi-se embora. Mas ali, simplesmente, veio sobre nós uma inclinação de jejum e oração, assim bem acirrado por 40 dias. Isso continuou, mas por 40 dias, não foi assim, decidimos, olha, já que fechou tudo, vamos buscar a Deus. Não, na verdade, quando fechou mesmo a pandemia, o Senhor já vinha conversando com a Lulu desde janeiro, e quando iniciou a pandemia, Deus trouxe a Lulu para um lugar muito secreto. E a mulher, ela decide muita coisa dentro de casa. Dentro de casa, a movimentação, a dinâmica da casa. A mulher, ela decide esse espaço muito forte. Por exemplo, quando eu casei, eu jantava à noite, a Lulu tomava café. O que aconteceu? A gente foi tomar café. Tudo vai indo, fica... Porque é o espaço que ela prepara. Por que você não janta? Se você fizer, você vai, mas já que você prefere que ela faça, então vai na vibe dela. E ela trouxe a gente para esse lugar de oração. Foram dias de muitas buscas, mas também dias que o Senhor começou a liberar algumas instruções para compreendermos o tempo que estávamos vivendo. Não nós, a gente foi entendendo logo que isso tinha a ver com o corpo, só que como eram coisas bastante mística, por assim dizer, porque o Senhor começou a falar mesmo, dar instruções e a gente escrever. Criamos um grupinho no WhatsApp de profecia só da casa. O Senhor começou a trazer muitas instruções e a gente nem comentava isso com muita gente, porque a gente também estava querendo entender o que estava acontecendo. Era uma visitação do Senhor. Não era a visitação que nós recebemos como os 2005, que foram os tempos das canções, onde nós recebemos uma visitação na nossa casa muito forte, mas foi um tempo de poder, de glória, de choro, de cura. Dessa vez não, eram instruções para a gente se mover dentro de um tempo. Eu li essa passagem bíblica aqui, para a gente compreender que a gente vai precisar nos atentar ao que o Senhor nos tem falado nesses dias de reclusão, porque o Senhor falou com muitos lares nesses dias. Esse período da pandemia, Deus falou com muitos homens, muitas mulheres. Deus, em meio a tudo isso, havia um rio de Deus conversando com alguns de nós. Então agora a gente precisa se cuidar. Se cuidar para quê? Porque o que Deus falou dentro da pandemia conosco, Ele não falou conosco dentro da pandemia para como nós iríamos viver dentro da pandemia. Ele falou conosco dentro da pandemia sobre as coisas que nós iríamos viver quando as portas começassem a se abrir. E Pedro, se eu pudesse ter lido um pouquinho antes, você vai ver no capítulo 5, logo ali no versículo 11, vai ver que Ananias morreu. No capítulo 5, começa no versículo 14, dizer que a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como mulheres, crescia cada vez mais, de modo que levavam os enfermos para as ruas e o colocavam em leitos, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro passasse. E quando este passasse, cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados e de espíritos imundos, e todos eram curados. A Bíblia vai falar também que foi um período que eles ganharam grande admiração. Então Pedro vinha bombando no ministério, a glória de Deus vinha invadindo a igreja, curas, milagres, em muita glória. E de repente, no meio disso, Pedro é preso. E Pedro é preso, e Jesus, um anjo vai e liberta Pedro da cadeia. Muito diferente
da prisão de Paulo. A prisão de Paulo, semelhante de Pedro, ele foi preso e também de uma forma milagrosa, ele foi liberto da cadeia. Só que a prisão de Paulo, ela, assim como a de Pedro, ela anunciava um movimento transitório. Deus prendeu Paulo, ele queria expandir o reino de Deus. Deus prendeu Paulo, ele queria acessar a classe pretoriana, toda a classe militar de Roma, e ele acessou. Deus prendeu Paulo, Deus queria trazer cura, libertação e fazer o evangelho se propagar entre os presos, e isso aconteceu. Os presos viram as cadeias se abrirem, os presos se converteram. Não foi só o carcereiro que se converteu, muitos policiais, o evangelho entrou no meio militar. Depois, quando quiseram soltar Paulo disse: não, eu não aceito ser solto, eu quero ter o meu direito de ir aos governadores, de ir aos magistrados. E Deus queria que o evangelho entrasse na classe política. Então era uma prisão que gerou muita expansão. Todos souberam, as cadeias abriram diante dos olhos de todos, ninguém podia dizer. O preso que era ateu, ele viu. O carcereiro que era espírita viu. Todo mundo viu o que Deus fez. Agora Paulo é preso, Pedro é preso, no movimento onde a igreja estava bombando, e Pedro bombando. Só que ele sai de uma maneira mais milagrosa que a de Paulo. Por quê? Paulo, para sair, Deus teve que rasgar, quebrar as cadeias. Pedro não, irmão. Pedro saiu com a mão no bolso. Passou igual um espírito, igual um fantasma no meio das grades. Foi uma coisa gloriosa. Só que no outro dia: Pedro, o que você está fazendo aqui fora? O anjo foi lá e me tirou da cadeia. Ninguém creu. Ninguém se converteu. Não houve expansão. Por quê? E o anjo disse para Pedro: Pedro, volta lá, Pedro, e prega a mensagem completa dessa nova vida. O que Deus estava falando para Pedro: Pedro, os milagres são para atrair as pessoas. Os milagres são para que atraiam as pessoas. Agora eu quero inserir uma nova realidade. Eu quero inserir o discipulado. Eu quero inserir o pastoreio. Se nós andar só no mover, Pedro, isso passa. Uma hora passa. Se a gente não aprofundar dentro das pessoas, nós vamos ter daqui a pouco, daqui a uma década, nós vamos lembrar e vamos cantar as músicas e chorar do tempo que Deus visitava. Então é muito interessante. O anjo estava ali para dizer para Pedro: Pedro, você está tão empolgado com o que eu estou fazendo na igreja através do teu ministério, que se eu não te tranco aqui na cadeia, a gente não conseguia mais conversar. O Senhor nos prendeu na pandemia para falar conosco que nós precisamos pregar a mensagem completa dessa nova vida. Porque Ele não tem problema de vir com unção, Ele não tem problema de vir com glória, Ele não tem problema de vir com poder. Só que o Senhor tem também comunicado que aquela unção que nos visitou naquele tempo, vou citar alguns nomes, naqueles tempos de Luiz Arcanjo, naqueles tempos de Cirilo, o Senhor tem comunicado: eu vou voltar com aquela unção. Ele disse: por que Ele vai voltar? Eu vou voltar com aquela unção. Precisei amadurecer alguns para se devolver aquela unção, para que ela seja feita do jeito que eu quero que seja feita. Então Deus separou alguns. Estava falando lá embaixo, eu disse: como é que está o retiro, Cristiano, Silvana? Parece que está tranquilo. Graças a Deus, pastor, está tranquilo. Não tem dado nenhum BO, nada. Eu disse: isso é por dois motivos. Qual? É que tem um grupo menor dessa vez. Embora que eu estou vendo que as cadeiras... Mas vamos lá. Mas vou ficar com o segundo. 2, irmãos. 2. É porque se tem uma coisa que a pandemia fez no seio da igreja, que ela deu uma limpada naquela farofada que estava ali, que não era nada. Quem ficou querendo Deus,
está mais choroso, mais quebrantado. Só que só que cuide, irmãos, porque o Senhor estava dizendo para Pedro: Pedro, agora eu vou te soltar, mas não vá naquela ideia que agora voltou ao normal. Não, você não volta para o meu normal, você volta para o meu propósito. Então a igreja não pode voltar para o normal, senão daqui a pouco nós estamos fazendo as mesmas coisas que fizemos, e que valeu e que foi bom, mas houve um tempo. Então quando Deus prendeu Pedro, e Deus fez isso na pandemia, Deus prendeu alguns na pandemia, e na pandemia a igreja desse cara aumentou a arrecadação, aumentou o número de membros, e ele não sabe explicar, porque ele está na prisão de Paulo, mas noutros não, as coisas diminuíram, o caixa caiu, pessoas foram embora, gente traíram, e a gente pensa: e agora, Senhor? O que é isso? Deus está dizendo: eu prendi Paulo para expandir o reino, e prendi você para expandir você. Porque quando Deus prendeu Pedro para expandir Pedro. E às vezes Deus tem que diminuir-me do lado de fora para me crescer do lado de dentro. E o Senhor tem nos falado. Então, não vamos nos perder sobre o que Ele falou, sobre o recado que Ele deu na pandemia. Então, Deus nos deu uma palavra central dentro da pandemia, que eu não vou ler, porque os irmãos já conhecem, já me viram falar. Mas uma das palavras que o Senhor deu, e o Senhor deu uma orientação, dizendo: eu vou permitir você fazer uso de alguns textos bíblicos para aplicá-los, para ter uma aplicação sobre um movimento dos que eu estou fazendo nos nossos dias. E uma das coisas que o Senhor tem trabalhado na pandemia conosco, primeiro como igreja, essa freada. Porque Pedro, no dia que Jesus disse: Pedro, pode vir andar sobre as águas. Você sabe, águas na Bíblia é mais do que H2O. Águas na Bíblia fala de um movimento de Deus, e fala de uma operação da palavra de Deus sobre a face da terra. Eu vou ter que falar baixinho, não posso me empolgar. E Pedro, ele sai do barco e ele anda sobre as águas. Uau! Isso é uma experiência que muitos de nós tivemos. A experiência. Pedro sabia andar sobre as águas, mas dentro da estrutura do barco. E agora Jesus disse para Pedro: Pedro, você agora vai aprender a andar sobre as águas, sem estar escorado na estrutura. Eu quero você andando no lugar mais forte em mim. Eu quero você. E Pedro andou sobre as águas. E Pedro aprendeu a andar na estrutura sobre as águas, que muitos de nós aprendemos. Depois Pedro aprendeu a andar sobre as águas, vivendo. Quem estava dentro da estrutura pensava: uau, que inveja. Então veio, não, mas que acreditava mais que ia morrer afogado do que andar sobre as águas. E muitos estão assim ainda, mas Pedro anda. Só que chega uma hora, Pedro começa a afundar, e ele diz: socorro, Senhor. A Bíblia diz que imediatamente Deus buscou. Entenda uma coisa: nós já aprendemos a andar com a estrutura sobre as águas, e depois alguns de nós já aprendemos a andar sobre as águas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se você entendeu hoje de manhã o que eu e você ouvimos, nós temos que aprender a andar sobre as águas, mas nós não podemos desaprender a pedir socorro. Pedro começa a afundar e diz: socorro, Senhor. O que aconteceu? Fica tranquilo, Pedro. Se você aprender a andar sobre as águas, aprender a pedir socorro, é o fim. Então aprenda a andar sobre as águas, mas também aprenda a pedir socorro. A igreja, Deus parou a igreja para ela aprender a pedir socorro. E socorro para quem? Para Deus. Como disse o pastor Zemino, não quero falar em política aqui, mas por favor, entenda. Você pode ter uma consciência, uma inteligência na hora de voltar. Agora entenda, Messias, a igreja já tem um. Não coloque nenhum Messias no lugar do nosso Messias. A igreja já tem um. E ela está aprendendo a pedir socorro. Coisas que nós não sabíamos mais, que a gente aprendeu a fazer. E a pandemia nos trouxe, o Senhor começou a comunicar coisas. Muitos começaram a voltar para um lugar. É obviamente que isso não vem desacompanhado de crise.
isso não vem desacompanhado de sentimento de perda. Por quê? Porque o dia do Senhor, irmãos, ele é terrível e maravilhoso. Nunca é só maravilhoso. Ele é terrível e maravilhoso. Ele é o ai de mim e o envia-me a mim. Ele tem essas duas asas. E a palavra central da pandemia, Deus nos deu, foi sobre Elias. E o Senhor nos permitiu a fazer uma aplicação. E disse: eu estou fazendo a movimentação que fiz com Elias, estou fazendo nos nossos dias. Por quê? Porque Elias é mais do que um homem. Elias, ele é o símbolo de uma representação de um movimento profético. Elias, que você quer notar, ele é a representação de um movimento profético que vem na frente, aplanando um caminho para Deus vir sobre a terra de uma forma palpável. Por isso que Jesus fala que João Batista, ele era o Elias que havia de vir. Porque ele veio no mesmo espírito de Elias. O que a Bíblia fala sobre João Batista? Eu enviarei meu anjo, ele vai preparar o caminho. O que é escabroso será aplanado, o que é humilhado será exaltado. Ele vem construir um aeroporto para Deus vir sobre a face da terra de uma forma como ele fez, trazendo o Messias. E o Senhor nos falou que eram dias de João Batista nesses dias também. E o Senhor disse: esse movimento que eu fiz com Elias, estou fazendo nesse tempo. Elias estava no Ribeiro de Querite. Todos sabem, a chuva parou por 3 anos e alguma coisa, e os corvos o serviam ali, até que o ribeiro secou. Quando secou o ribeiro, irmãos, já não tinha mais água. 3 anos chovendo, quando chega a secar o rio, acabou. Ok, Deus envia ele para a casa de uma viúva. E quando ele chega na casa da viúva, ele pede para ela: eu quero um pouco d'água. Ela prontamente foi buscar água. Agora, buscar água naquele dia não era como a gente pedir um copo d'água hoje. 3 anos sem chover. Ela foi buscar água, mas ela já era um sacrifício. E quando ela está indo buscar água, está escrito: quando eu estava indo, Elias disse: tens alguma coisa também, traz para mim comer e me traz. Aí ela disse: você já me pediu demais. A água já está escassa. Eu ia lhe fazer esse sacrifício, mas a comida, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Eu e meu filho, eu vou fazer o último bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Uau! E você sabe a história, ele disse: faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. E aquela mulher, e o Senhor nos falou bem no meio da pandemia. Aquela mulher, ela estava sobre 3 pilares. Ela estava com muito medo. Muito medo. Ela também estava debaixo de um movimento de escassez, tanto que ia acabar o pouquinho que tinha. E ela também estava debaixo de um prenúncio de morte. Por quê? Porque ela disse que eles iam comer e depois iam morrer. E o Senhor nos falou: esse é o movimento desses dias. Um movimento de medos, um movimento de prenúncio de escassez e um movimento de prenúncio de morte. E ela estava ali, exatamente linkada naquilo. Por isso ela disse: ai, 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 eu acho que não vai dar. E agora, parafraseando ou ilustrando, Elias disse assim: mulher, olha para cima da sua casa. O que tem? Existe uma provisão taxiando sobre a sua casa. Existe uma provisão poderosa taxiando sobre a sua casa. E aquela mulher disse: de cima da casa pode estar taxiando a provisão que for, mas dentro da minha casa é escassez, medo e prenúncio de morte. Como que eu faço para essa provisão descer dentro da minha casa? Você que sabe. Se você fica com medo, escassez e prenúncio de morte, ou você se linka à palavra profética. Porque o que está faltando, a provisão descer, é com que palavra você está se conectando. Agora importa dizer que Elias, quem dava de comer no Ribeiro de Querite para Elias, eram os corvos. E os corvos, irmãos, na Bíblia, eles definem um tempo de fim, um findar de tempo. Eu já falei isso outrora, eu volto a repetir.
Nós podemos não estar vivendo o tempo do fim, mas vivemos e estamos vivendo o fim de um tempo. E o Senhor, Ele disse, na Bíblia está escrito que corvos, eles mostram para nós uma expressão de um findar de tempos. Por isso que e águas fala de uma movimentação de Deus sobre a face da terra. Quando Deus secou o ribeiro de Querite, Deus estava falando, tem uma movimentação minha que se encerrou. E os corvos, lembra do dilúvio? Também no dilúvio, uma movimentação de águas, quando ela encerrou, quando ela baixou as águas do dilúvio, antes de Noé liberar a pomba para anunciar o novo tempo, ele liberou o corvo para anunciar o tempo de um fim, de uma movimentação de Deus sobre a face da terra. E isso aconteceu. O Senhor, Ele encerrou uma movimentação sobre a face da terra. E Ele estava nos anunciando, eu estou diminuindo, secando uma movimentação do lado de fora, e eu quero começar um avivamento do lado de dentro dos lares, do lado de dentro da casa. Por isso, o azeite da botija não vai faltar, e a farinha da panela também não vai acabar. Só que azeite na botija e farinha na panela virou pregação da hora da oferta. O Senhor não está falando de conta corrente, porque azeite na botija fala de unção, e farinha na panela fala da palavra de Deus. O que Ele está dizendo é que o Evangelho vai não só conviver com os púlpitos, ele vai começar a ter unção e palavra dentro de casa. Ouça, existem milagres que estão vindo. Oh Deus, ajuda. Pega ali para mim o meu negocinho, está lá, o sprayzinho está lá dentro, filho. Ouça, irmãos, ouça e acredite. Essa unção das canções que cantamos aqui, elas vão voltar. Agora, ela vai passar por dentro dos nossos lares. Por isso, um movimento com as crianças. Só que você precisa crer. Você não pode ficar com a memória da morte. Pedro, lança a rede ao mar. Senhor, eu pesquei uma noite toda, não peguei nada. Esse é o problema, Pedro. Você está linkado a um banco de memória sobre quando você tentou e não conseguiu. Eu estou dizendo, lança. Ouça, irmãos, comece a impor as mãos sobre a cabeça das crianças dentro da sua casa. As crianças vão começar a ser batizadas no Espírito Santo. Elas vão começar a profetizar. Só que nós vamos precisar viver o Evangelho, a mensagem completa desta nova vida. E o Senhor continuou nos dando um outro parecer, e eu gostaria de colocar aqui, que foi uma outra palavra que o Senhor nos permitiu aplicar, que foi a questão, achou? Graças, eu peguei? Muito obrigado. Coisa boa é rir dos outros, né, irmão? Coisa boa é rir dos outros. O Senhor também me falou sobre Jairo. O Senhor falou sobre Jairo, o maioral da sinagoga. Jairo, o maior, o chefe da sinagoga. Nós não estamos falando de alguém que não tinha relevância. Nós estamos falando do principal da sinagoga. Uma tradução diz que ele é o principal da sinagoga. Esse Jairo, sendo o principal da sinagoga, ele em casa estava com um problema. Havia enfermidade dentro da sua casa, uma enfermidade que estava apontando para a morte. E o Senhor disse, pode aplicar essa palavra diante do meu povo, porque eu estou fazendo essa movimentação. No meio do caminho, ele sai para curar essa criança. A mulher do fluxo de sangue vem. E o Senhor estava me falando, Jairo é a igreja relevante dentro da sinagoga. A mulher é a igreja sangrando e desonrada na rua. E a criança é a igreja nascendo dentro de casa. A geração que está vindo. E Deus vai atrás de Jairo. E disse, Jairo, eu quero corrigir algumas coisas da sua vida. Deus não foi destituir Jairo do ministério.
Deus não foi fechar a sinagoga. Deus só foi fazer as coisas no seu devido lugar. Ele sabia que ele precisaria começar a curar os líderes. Então ele encontra essa mulher desonrada na rua, 12 anos de fluxo de sangue. Você sabe que ela era impura, quem tocasse nela ficava impura. Eu já falei isso outra hora, mas volto a repetir. Quando essa mulher toca a vida de Jairo, toca Jesus, e Jairo vê Jesus, cura a mulher, faz questão de dizer que ela foi curada, denuncia. A mulher tem que se denunciar, falar que era fluxo menstrual de 12 anos. Agora vamos, Jairo. Quando ele está indo para Jairo, para a casa de Jairo, não está escrito, só estou ilustrando. Jairo para e pergunta: Senhor, agora ficou difícil, porque eu estou indo. Eu ensinei na sinagoga por muitos anos que uma mulher no fluxo de sangue, ela está impura. E essa mulher no seu fluxo menstrual 12 anos. E eu ensino que quem tocar no impuro também fica impuro. Agora ela tocou no Senhor, o Senhor está indo tocar na minha filha. A minha teologia não cabe isso. Pois é, Jairo, é isso que eu estou tentando mexer. Eu amei esse cenário para falar com você. Porque na sua teologia, dentro da sinagoga, você exclui, você separa. Se o impuro tocar no puro, o puro fica impuro. Na minha teologia, se o que você tiver de pureza dentro de você for maior do que o impuro tiver de impureza dentro dele, o impuro é curado. Agora entenda uma coisa. Por isso que o Senhor tem nos falado. O Senhor tem nos falado. Tudo que nós temos na nossa trajetória de experiências com Deus, Ele vai usar. Mas aquilo que nós temos experiência com a obra de Deus, isso vai nos atrapalhar. Por quê? Porque a experiência com a obra de Deus nos tira a pureza. A falta de pureza não é necessariamente pecados abertos. A falta de pureza que a obra traz é que a gente perde a pureza. A gente já sabe como fazer, a gente já aprendeu como fazer. Ela tira a nossa pureza. E nesse tempo, o Senhor tem deixado claro: eu não quero a tua experiência com a obra, eu quero a tua pureza. Eu fui pregar no conselho de pastores de uma cidade relevante. Era o sábado de manhã. Estava dormindo no hotel de sexta para sábado na cidade. E uma frase pulsou dentro de mim. Ela era audível, só que ela não era aqui, ela era aqui. Enquanto eu dormia, a noite toda ela ficou pulsando. Eu ia ministrar para os pastores no dia de manhã. Quando eu acordei, aquela frase estava ali. E a frase dizia assim: eu não quero o vício, eu quero o ofício. Ele não quer o nosso vício de fazer a obra de Deus, Ele quer o nosso ofício sacerdotal. E o ofício exige pureza. Por isso que ministrações tais como hoje de manhã, elas são necessárias. Por quê? Porque o Senhor vai precisar de pureza. Porque Ele está vindo queimar toda a mistura. Ele está vindo queimar toda a mistura. Ele precisa de lenhas. Quantos entendem o que estamos falando? Naquele dia, então, ele vai na casa da filha de Jairo. E você sabe que essa mulher tinha 12 anos de fluxo de sangue. E essa criança também tinha 12 anos de vida. Deus estava mostrando um cenário. A igreja, ela é muito relevante na sinagoga. Mas a rua, ela está desonrada. Na política, ela é um fracasso. Na economia, ela é um fracasso. Na escola, ela é um fracasso. Na educação, na saúde, está desonrada, não tem crédito. Está sangrando pela rua. E por causa que ela não tem crédito, só tem relevância na sinagoga. Não faz diferença na rua. A geração que vai nascendo em casa, ela não consegue vingar. Ela chega na adolescência, ela não quer mais Deus e nem a igreja que o pai e a mãe frequentam. Então, quando essa mulher é curada ali na rua, você acha que a menina foi curada? Quando essa mulher é curada. Agora eu te pergunto, o que Deus estava fazendo com Jairo? Deus estava arrancando Jairo dos vícios da sinagoga.
para ter um evangelho que tenha vida dentro de casa, que tenha honra na rua e relevância na sinagoga. Agora eu te pergunto, irmãos, você acha que naquele dia Jesus ressuscitou a menina ou o pai? Então tá bom. Muitos dos nossos filhos estão mortos porque Ele quer ressuscitar o pai, Ele quer ressuscitar a mãe, Ele está entrando no lar com força. Eu preciso que pessoas creiam nisso. Eu preciso que pessoas creiam nisso. E o Senhor tem nos comunicado, irmãos. Dessa noite eu não estou pregando de fato e verdade. Eu quero comunicar o que o Senhor tem nos passado. E agora eu gostaria de trazer mais uma orientação. Entenda, quando Deus está para fazer algo sobre a face da terra, algo relevante desse tipo, quando é o fim de um tempo, quando é uma transição significativa, quando eu já falei isso no meu evangelho, a última vez que eu tive, você tem ciclos dentro dos ciclos. 24 horas completa um ciclo de um dia, mas um dia completa o ciclo, 7 dias um ciclo de semana, e depois nós temos um ciclo do mês, e temos um ciclo do ano. No ano você rasga aquela agenda, você abre outra. No ano você fecha o caixa, paga 13º, você começa tudo de novo. Nós estamos vivendo a transição de um ciclo dessa natureza, uma movimentação. Deus vai fazer coisas que Ele nunca fez antes e que é muito estranho para nós. Por que é muito estranho para nós? Porque é um portal de aceleração que Ele abriu e está abrindo. E no portal de aceleração Ele salva a gente que eu não salvaria, porque Ele vai nos valados buscar. E quando Ele no portal da 1ª hora, era só 1 hora de trabalho, Ele pegou todos os improváveis, Ele trouxe, e Ele começou a pagar 1 denário para cada um, e foi até o fim. O que Deus estava dizendo com isso? Que nesse portal de 1/10 hora, Ele estava dizendo: nesse portal eu, Senhor, faço numa hora o que eu levaria um dia para fazer. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Ele tentou abrir esse portal, Ele não teve problema com a política, Ele não teve problema com o STF, Ele não teve problema com o diabo, Ele teve problema com quem vinha trabalhando antes para Ele. E agora na pandemia o Senhor fez coisas do tipo: fechou igrejas, abriu igrejas. Ele abriu uma janela de transferência daqui para lá, de lá para cá. Então teve pastor que ele pegou Covid, ele ficou doente, quase entrou em depressão. A igreja fechou, caiu a arrecadação, muitos membros, na hora de voltar, que ele achou que ia voltar, eles não apareceram até agora. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: não se ofenda com o que Ele está fazendo. É Ele que está fazendo, não tem a ver comigo e nem com você. Deixa Deus transicionar. Deixa Ele fazer. Não se ofenda. Se Ele prendeu Paulo, estava na vida de Paulo. Ele prendeu Pedro, estava na vida de Pedro. Um ele estava expandindo, o outro ele estava freando, mas todos estavam na mão dele, nunca estiveram na mão de Satanás. E como Ele está fazendo coisa criativa, coisa nova, Ele está mexendo com as nossas bases. Como bem tentou falar o apóstolo, o Jackson aqui no nosso meio. Agora eu preciso entender que quando Ele está para fazer algo dessa natureza, as trevas conhecem os tempos proféticos. Por quê? Porque eles leem a Bíblia. Eles conhecem os tempos proféticos. Por isso que cada vez que Deus vai fazer uma transição poderosa sobre a face da terra, as trevas vêm e geram um movimento antagônico. Para quê? Para que a igreja não se conecte com o cumprimento da profecia. Ouça, a igreja sabe viver na espera da profecia. De alguma forma se prega, de alguma forma se ensina, mas quando chega o tempo de cumprimento da profecia, as trevas trazem um movimento de antagônico, de medo e opressão, e gera um movimento antagônico. A igreja não consegue se conectar com o cumprimento, ela não se alegra. Deixa eu lhe dizer, quando as trevas identificaram que ia nascer o libertador de Israel, por que as trevas sabiam? Porque Deus falou com Abraão: a tua descendência será escrava por 400 anos, mas depois eu vou. E quando esse bebê estava para nascer, o libertador, as trevas sabiam. O que as trevas fizeram? Criaram um movimento antagônico ao desejo de ter bebê. Criaram um movimento antagônico à alegria de uma criança nascendo.
Cada vez que nascia uma criança dos hebreus, cada vez que uma mãe hebreia engravidava naquele dia, era choro, era luto. Por quê? Porque as trevas estavam matando as crianças. Elas criam um movimento antagônico para a igreja não se conectar com. Isso está onde? Êxodo capítulo 6, se você puder ir lá comigo, vou bem rapidinho. Êxodo 6, está na Bíblia. Êxodo capítulo 6, versículo 2, vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, por causa da minha poderosa mão, os deixará ir por causa da minha poderosa mão, os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão como Isaac, Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, no qual foram peregrinos. E agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, eu vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo, eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Então saberei que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei uma terra a qual jurarei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Agora pega o 9 no teu espírito. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvido, por causa da angústia de espírito e da dura e servidão. Eita! Quando você entende o que estamos falando? Havia uma promessa gloriosa se cumprindo, esperada por muitos anos, mas eles não puderam se conectar com a profecia. Por quê? Porque os decretos de Faraó, um movimento das trevas, cria um movimento antagônico, e por causa da dura servidão e ânsia de espírito, eles não puderam entrar nesse lugar. Só que havia uma promessa. E como que havia uma promessa? Não só em Abraão, mas José para morrer, estando para morrer, ele disse: olha, Deus vai vir arrancar o povo aqui. Ele vai vir arrancar o povo dele aqui. Eu quero que vocês coloquem meus ossos no caixão. E quando Deus visitar esse povo, nosso povo, me leve junto. As trevas viram, as trevas leram e creram mais do que a igreja. E quando chegou o tempo, por causa da dura servidão, entenda, agora ouça, nos períodos das trevas pesadas, gerando um movimento antagônico, para que a igreja não se atente e não se conecte com o cumprimento da profecia. No meio dos decretos de Faraó, ouça-me, no meio dos decretos de Faraó, Deus tem a instrução dele no meio, dentro dos decretos de Faraó. Naqueles dias, quando estava grávida, uma hebreia nascia, era para se alegrar, era o tempo de toda a casa começar a gerar filho, porque poderia vir dali o libertador. Só que ninguém conseguia se conectar com isso. O WhatsApp do grupo da igreja era só: Faraó está matando criança, Faraó não é isso. Irmãos, nos grupos do WhatsApp da igreja, você sabe tudo que a OMS diz, que a G1 diz, que o STF diz. Você não sabe, vão botar as profecias bíblicas ali dentro do grupo do WhatsApp da igreja. A igreja está conectada com as coisas da opressão da terra e não se conecta com a profecia. Mas tem uma instrução, Deus dizendo: olha, aí Deus dizendo: olha, a criança está aí, é o tempo de nascer. Não, nenhuma mulher queria ficar grávida. Quem ficava grávida escondia. Estava todo mundo com pavor e não se conectava com a profecia. Deus diz: não, gente, engravida. Deus, mas está morrendo crianças. É o decreto Faraó, fica com a minha instrução. Eu estou gritando, diz o Senhor, que a criança libertadora está nascendo agora. E quero dizer mais para vocês: já nasceu. Meu Deus, Senhor, nasceu. Então o Senhor não vai conseguir. Ai, Deus, a gente vai orar, irmãos. A gente diz assim: Deus, o Senhor sabe o que o STF fez ontem. Ai, Deus, e o Dória, Senhor, tu viu? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus está apavorado? Se conecta com as profecias. Entre em acordo com as profecias. Pega as instruções do Espírito, porque no meio dos decretos do Faraó tem as instruções dele. E Deus diz: gente, a criança já nasceu.
Deus, a criança já nasceu, então nós temos que esconder ela longe de Faraó. Eu já escondi. O senhor escondeu aonde? Se eu falar, vocês não vão acreditar. Responde para mim, pastor, pastora. Para Israel, qual era a profecia das profecias? Hein, Felipe? A profecia de todas as profecias para Israel, qual era? O Messias. E chegou o tempo do Messias nascer. Era tempo de toda mulher querer ir a Israel, querer engravidar. Era tempo da casa dos crentes fazer filho. E o que aconteceu? Não, havia um pavor. Por quê? Porque Herodes estava matando as crianças. Porque as trevas criam um movimento antagônico para a igreja não se conectar com o cumprimento da profecia. Agora deixa eu te falar, no meio do decreto de Faraó, tem uma instrução de Deus. Por isso que quando foram sair do Egito, Faraó aumentou a opressão. Por que aumentou a opressão? Porque Deus precisava que aumentasse a intercessão. Deus precisava que aumentasse o choro. Deus precisava que aumentasse o gemido. Então Faraó trabalha para Deus, sempre trabalhou. E é assim que é. Alguém precisa se conectar com o espírito da profecia. Que voz você está ouvindo? Que notícia que você está ouvindo? Quem é que te guia? E o mesmo aconteceu nos dias do nascimento de Messias. E ninguém queria ter filho. Meu Deus, a profecia das profecias, irmãos. Só que Deus falou para nós, lá na nossa casa, Deus disse, são dias de João Batista. Então, nos dias de João Batista, Ele chama o seu povo para um arrependimento, Ele chama o seu povo para um conserto, Ele chama o seu povo para uma vida prática de justiça, de verdade. E deixa eu lhe dizer, quem creu na palavra de João Batista, creu também no Messias, mas quem não creu, não viu, não enxergou. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o bebê nasceu, não só não encontrou uma casa que pudesse abrir para aquela menina ter seu filho. Ele bateu em cada casa, Israel, dizendo, a profecia que você está de espera está cumprindo. Qual? O menino nos nasceu, o menino se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Mas para que tudo não ficasse às cegas, um pequenino grupo foi lá e encontrou o bebê na manjedoura. Quem lembra quem foi? Foram, em primeira instância, os reis magos chegaram. Por quê? Porque não estava lendo o G1, irmão, não estava lendo o Globo, não estava. Eles olharam o céu e o céu dizia: é aqui, é lá, e é colar, e é colar. Se você ouvir o céu, você não perde o que Deus está fazendo. É muito WhatsApp da terra muita notícia de WhatsApp dentro do grupo da igreja e tantos. Meu Deus, irmão, a gente acha que Deus, o Senhor não pode estar vendo, o Senhor não vai dar conta. Não. Dentro do decreto do Faraó tem uma instrução. E nos nossos dias o Faraó disse: fique em casa, não saia de casa, volte para casa. E Deus precisa de um movimento. Deus precisava da igreja de novo orando. Deus precisava que o devocional voltasse. Deus precisava tirar a mistura e ficar aqueles que são de verdade. Então, tudo começa em casa. Então veio o lockdown e o Faraó disse: volte para casa, para dentro da sua casa. E no meio do decreto Faraó, o Senhor dizendo: volta para o teu casamento, volta para o teu filho, volta para o teu devocional, volta para comer na mesa, volta para as coisas simples. Porque no meio do decreto do Faraó tem uma instrução dele para aquilo que ele vai fazer. Se você me permitir, eu vou encerrando. Lucas 24, por favor. Nossa, irmão, entenda bem. Eu não estou feliz com os decretos de Faraó, mas não me impeça de me exultar com as instruções do Senhor. Ele está falando com o seu povo. E Lucas 24,
Você já conhece a história? Como diz a moça do avião, você já sabe, mas não custa lembrar. Deixa eu ler. Qualquer coisa a máscara cai e tal. Você já sabe, Jesus ressuscita. Jesus ressuscita e vai atrás dos discípulos de Emaús. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Uau! Os 2 discípulos de Emaús, irmãos, eles foram até a cruz, até o último momento, e eles tinham uma palavra. Eles tinham uma palavra do Senhor: vá diante de mim para a Galileia. Mas mais na frente eles vão falar que eles estavam lá, as irmãs viram o túmulo vazio, depois Pedro, João testificaram, eles falam isso. Só que não, eles voltaram para casa. Sabe o que eles voltaram dizendo? Eles voltaram conversando sobre todas as coisas que haviam sucedido. Você viu o que os sacerdotes fizeram? A igreja está desviada, a igreja está desviada, a religião não sei o que. E a política, meu irmão, você não viu que até a bancada evangélica, cara, está tudo perdido. Meu Deus, um homem tão bom, a gente esperava. E eles voltaram conversando, e Jesus vem. Versículo 15, aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Só que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. E olha, existe a parte que o pastor Jacques falou, aquele homem estava numa nova dimensão. Só que com essa mesma nova dimensão, eles abriram o olho e viram depois, porque estavam com os olhos impedidos de ver. Por quê? Porque estavam conectados com todas as coisas sucedidas na terra. Aí sabe o que acontece? Ele chega, versículo 17, então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e o que ides tratando à medida que caminhais? Essa é a pergunta, irmãos. Essa é a pergunta para pastores e pastoras. Na medida que você está caminhando, o que te preocupa? Você tem se ocupado com o quê? Não vê a hora de poder ter o 100% na igreja? Você está preocupado com o quê, irmão? Quando você senta na mesa para conversar com a sua esposa na hora do almoço, que tipo de conversa os teus filhos ouvem? Hein? Você está se ocupando com quem nesse tempo? Quem está conversando com você? Que tipo de influência você está tendo? Que tipo de influência você está transferindo? Vamos continuar. Então lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa? E tratando à medida que caminhais. E eles pararam entristecidos. Por que eles pararam entristecidos? Porque o Senhor foi na ferida deles. O pastor Jacques falou hoje de manhã, e o pastor Fernando também. O Senhor está indo na nossa ferida. Ele está indo na nossa incredulidade. Ele está indo nos nossos medos. Por isso que Elias falou para aquela mulher: mulher, me dá o teu último prato de comida. E nós sabemos, Deus não queria tirar o último prato de comida dela, mas queria tirar dela o medo de ficar sem. Irmãos, Deus não quer nos arrancar nada, mas os nossos medos Ele vai ter que tirar. Senão a gente não se conecta com a profecia, a gente não se conecta com o que o céu está instruindo. E ele diz para ela: vai buscar água. Ela prontamente vai. Ele disse: também um prato de comida. Ela disse: agora pegou pesado. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei que a água você fazia o sacrifício de buscar, só que o que você me deu até aqui, essa medida valeu. Mas para aquilo que eu quero liberar sobre você, e no tempo que eu estou entrando, eu preciso de uma outra medida maior. E ele preparou tudo, irmãos. Nos trancou de dentro de casa. Nos trancou de dentro de casa. Nos trancou. Agora nós precisamos entender o que Deus falou conosco dentro da pandemia. Porque o que Ele falou de dentro da pandemia, ainda que ela não acabou, mas não era para como se virar dentro dela. É como nós vamos entrar com Ele na medida que as coisas forem abrindo. Eu não quero voltar ao normal. Voltar ao normal, que tipo de normal, irmão? O normal de uma igreja que os nossos filhos não querem congregar. O normal de uma igreja que tem muitos cultos, que a gente só sai de casa e vai porque é pastor, senão a gente ficava em casa. Não quero voltar não. Esse normal não quero voltar, irmão. Não, eu quero sair de casa queimando já. Só que esse passo sozinho eu não conseguia dar. Se era por isso, Ele nos ajudou. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
ou aprendemos, Ele está nos instruindo. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu dizendo: és tu, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Eita! Sabe o que ele está dizendo? Olharam para Jesus e disseram: você não está lendo o G1 não. Você não viu as notícias de ontem que aconteceu. Você não viu que agora parece que vai fechar tudo de vez. Você é um negacionista, cara. O que está acontecendo? Você parece estar com cara de feliz. Mano, não pode estar feliz nesse tempo. Tem que estar triste. Sabe o que é você confrontar o próprio Deus? Deus, o Senhor está feliz, porque o Senhor não sabe o que está acontecendo aqui. Se o Senhor soubesse, mas deixa que eu vou explicar. E Jesus, como que é isso? Jesus responde perguntando. Jesus disse assim, versículo, me ajuda? 19. E lhes perguntou Jesus, quais? Jesus disse, gente, vocês não faço ideia do que vocês estão falando. Você não faz ideia. Eles disseram, não, volta, por favor. Versículo anterior. E Jesus perguntou, tu tem sucedido nesses dias? Ok, agora que eu acho que eu me encaixei. Próximo. Isso. E eles lhe perguntou, quais? Jesus, gente, eu não sei. Se vocês não me falar, irmão, se nós não explicar para Deus sobre a nova ordem mundial, Ele vai ser pego de surpresa, cara. Vai ser pego, irmão. Gente, pelo amor de Deus, ou nós nos conectamos, tem uma instrução de Deus no meio disso tudo. Não se trata, irmãos, de você ser irresponsável, não. Se trata de você estar conectado com a voz certa, porque no meio do decreto de Faraó tem uma instrução dele. Tem uma instrução dele. E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras. Aí, meu irmão, que agora eles vão ler o jornal inteiro. Pode passar. Eles vão ler o jornal. E os principais sacerdotes, tal, crucificaram. E tudo que estava no jornal eles leram. Continuemos. E nós esperávamos que eles vermissem Israel. Vamos para frente. E é verdade também que eles até a notícia da ressurreição eles tinham, irmãos. Mas não vou entrar nesse. Vamos para frente. Vamos para frente. Vamos para frente. Vamos para frente. É só para ir para frente porque. E Jesus lhe diz: honesto e tardio de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Alguém grita: põe a máscara. Meu Deus, põe a máscara. Tira a máscara, tira a máscara. Pode sair de casa, volta. O álcool. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está dizendo: vamos ouvir os profetas. Já que nós estamos crendo em tudo que se diz, vamos acreditar também no que os profetas dizem. Por quê? Porque se a gente crê naquilo que os profetas disseram, quando você lê os decretos de Faraó, você não vai ficar irado, querer bater panela, não. Por quê? Porque no meio do decreto tem uma instrução e os profetas falaram. Precisamos ouvir, porque os decretos também cooperam para aquilo que os profetas disseram. E o Senhor diz: honestos, tardio para aqueles que os profetas disseram. Tem tanta coisa para falar daqui de verdade, vocês conhecem. Só que agora eu quero finalizar e eu quero trazer para os nossos dias. Eu quero trazer, irmãos, olha, escute. Nós estamos vivendo um tempo. Eu estou passando, agora tenho passado em algumas igrejas. E você sabe que toda igreja local em particular, de tempo em tempo, ela tem uma safra de bebê que nasce. Mas eu tenho percebido que em várias igrejas tem muitos bebês nascendo. Agora eu sei, a minha mente racional e caída, sabe o que ela vai dizer lá? Claro, a pandemia fechou, o pessoal está mais em casa. Agora deixa eu te falar também. O que se ouve hoje?
Se ouve que não é tempo de ter filho. Coisa difícil é botar filho nesse mundo. Esse tempo, o máximo que a gente pode ter é um. Não, e vamos ter a partir dos 40, nós vamos começar a ter umzinho. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A igreja biológica, fisiológica, está parindo uma geração que vai receber um movimento do Senhor sobre a face da terra. Se vai ser o Messias nas nuvens, eu não sei. Mas uma coisa é certa, Ele vai fazer algo muito poderoso. E nós vamos precisar ser intencional na maternidade, intencional na criação dos nossos filhos, intencional na educação das nossas crianças. Por quê? Porque Ele está querendo cumprir o que os profetas disseram. E as trevas criam um movimento antagônico para a igreja não se conectar com o cumprimento das profecias. Por isso, parabéns, Casa Mevan, que está tão forte, investindo nas crianças, que estão pensando. Deus falou, eu vou entrar nos lares, e Ele vai, irmãos, daqui a 20, 25 anos, os bebês que estão nascendo hoje, irmãos, eles vão ser mutantes, eles não vão ter uma cabeça para discernir. O teu filho vai aprender o que é amarelo, azul, verde, vermelho em casa, quem está gerando filho agora. Mas quem está nascendo agora, no futuro, embora sendo sã no seu globo ocular, vai ser daltônico até mesmo para as cores. Porque é um mundo preto, um mundo cinza que está sendo desenhado, um movimento de relativização total. Os canais de ensino hoje nas escolas, não estou falando nem da ideologia, na maneira de ensino. Hoje você não aprende babebibobu, tateti, não, você não aprende. Hoje é um tipo de ensino progressivo que tem já naquilo que o pai e a mãe não podem refutar. Por exemplo, se você colocar para uma criança escrever árvore e botar as sílabas da árvore ali, se ela escrever árvore, você não pode falar que está errado, porque é a maneira que ela vê isso, e depois ela vai conseguir. E se na hora dela pintar a árvore, e pintar o tronco de rosa, e uma criancinha, que tem o mínimo de senso, que já viu as árvores, conseguiu associar que tronco de árvore não é rosa, se a criança, isso já é agora, irmão, se a criança disser para outra, não, o tronco não é rosa, não, essa criança vai ser repreendida, porque tem que deixar que é como a pessoa está vendo a árvore. Amanhã, irmão, se ela não se vê como homem, se ela não se vê como mulher, irmãos, os caminhos cognitivos para a ideologia diabólica entrar, já é aprontado desde a terra. Só que aquele homem, aquela mulher que não pensa no dia de hoje, está construindo uma geração que vai aplanar o caminho. Entenda que estamos falando, pelo menos no teu espírito. Eu tenho ministrado na igreja lá, eu tenho dito, e alguns irmãos estão aqui. A igreja, irmãos, essa igreja não estamos fazendo para você, não. Essa igreja nós estamos fazendo para o seu filho, para o seu neto, para quem está nascendo agora. Precisamos entender o que Deus está fazendo. E ouça, vai vir tantos milagres dentro de casa. Vai vir tantas curas, tantos milagres. Mas por favor, não deixe de ler o jornal se você quiser. Tudo bem, mas vamos crer no que os profetas disseram. Vamos crer no que os profetas disseram. Eu não me alegro com os decretos de Faraó, mas não me peça exultar das instruções dele. Vai vir tanta glória, tanta cura. Por que ele está falando? Quebra o orgulho, irmãos. Por quê? Porque o orgulho o orgulho, a soberba, ela é o contrário de fé. Quem lembra quando Paulo disse que Deus, Ele rejeita a soberba, mas da graça humilde. E Ele disse que o justo viverá da fé. Quem foi que disse isso? Paulo. Não, irmãos, Paulo ele não disse isso.
Paulo, ele reescreveu. Bota lá para nós, irmãos, bota lá. Está em Miqueias, se eu não me engano. Por favor, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Por que Deus está amassando a nossa soberba e o nosso orgulho? Abacuque 2. Volta um pouquinho antes. O anterior. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Pode ir para o próximo. Eu me perdi, porque todas as traduções que eu conheço fala de soberba. Eis o soberbo, é o que está na minha Bíblia. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo. A soberba, ela é o contrário da fé. Por que Deus está abatendo a nosso orgulho, a nossa soberba? Porque Deus quer se vingar? Não, porque Deus quer que eu e você andemos pela fé. Pedro, eu vou te peneirar como trigo. Lembra que a oferta de manjares, ela era um ingrediente mais nobre dela, muito lindo, era a flor da farinha. Sabe o que é a flor da farinha? Não é um pé de farinha que dá uma flor, não, é a farinha mais fina, mais pura que sai de cima. Essa era a oferta pelo pecado que o Senhor recebia. Você está entendendo? Quando o Pedro é peneirado pelo diabo, dentro da permissão de Deus, é para que até a oferta de Pedro, disse: Pedro, eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Sabe o que ele estava dizendo? Pedro, a primeira peneira sua, vai sair de você todos os seus caprichos. A segunda peneira, vai sair as suas manias. A terceira, o seu legalismo. A quarta, a sua religiosidade. A quinta, até que chega uma hora, só tem a fé, Pedro, não sobre mais nada, porque o justo viverá da fé. É isso que ele está fazendo. A igreja voltar, e os milagres voltarão. Só que quando os milagres voltarem, e essa unção que ele está trazendo voltar, a mensagem completa da nova vida vai continuar sendo pregada. A completa, irmão, a completa. O Senhor está trazendo o seu povo, aqueles que creem. Por isso que a pressão tem aumentado. O Senhor está mexendo mesmo no nosso interior. E não precisa, o Jacques contou dele. Eu não vou contar de mim, porque se for é um pouco pior que a dele, aí já fica demais. Enfim, mas o Senhor tem mexido conosco, tem mexido tanto. Eu estava conversando com o pastor Lapa e com o pastor Luiz Hermínio na última ida deles lá em Campinas. O Senhor, quando eu fui para Campinas, ele começou a falar umas coisas muito bonitas para mim. Achei tão lindo, de verdade. Ele disse: olha, você está indo, eu estou te tirando da sua terra. Até aqui, eu tinha uma consciência, sempre eu dei muito certo com o pastor Luiz Hermínio, porque apoiei muito dos meus medos na coragem dele. E agora eu sabia que lá eu tinha que apoiar meus medos na minha coragem. E o Senhor disse: eu estou te tirando do movimento de portas abertas para uma dinâmica de abrir portas. E o teu desafio lá vai ser para você entender a dinâmica de abrir portas. O que vai te atrapalhar é tudo que eu te ensinei sobre dinâmica de portas abertas. E o Senhor me ensinou sobre Pedro e falou: você vai ter que trabalhar nas 3 pescas de Pedro. São 3 jurisdições que eu criei para movimentos relevantes através de um homem e uma mulher de Deus. A pesca da multidão, onde eu já te treinei, de você lidar com muita gente, e lidar com todo tipo de gente. E estou te treinando. Isso é a pesca dos 2 barcos cheios de peixe. É a pesca da multidão. Isso é uma jurisdição. Agora também tem a pesca dos 153 grandes peixes. Aqui nos 153 grandes peixes é diferente, porque fala de situações estratégicas, pessoas estratégicas. E também tem a pesca da moeda na boca do peixe. Eu vou te inserir também numa jurisdição de gerir finanças. Porque essas 3 esferas, um movimento de um homem e uma mulher de Deus, vai ter que ter gestão nisso. Entender. A pesca, quando você está na pesca da grande multidão, você está na pesca de pessoas estratégicas, e você está na pesca da moeda na boca do peixe, finanças. E o Senhor disse: isso, cada jurisdição tem as suas leis. Se você, quando estiver na pesca das finanças,
você querer pensar no sacolão que o irmão precisa ganhar, você vai se arrebentar. O diabo vai entrar, vai te acusar. Você vai precisar entender que cada jurisdição tem as suas próprias leis. Ensina a jurisdição que eu te ensino, opere nas leis que tem poder nela, e você vai ser exitoso. Eu já queria até escrever sobre isso. Só que agora, aprendendo isso na prática, eu estou apanhando até o céu da boca. Eu adoeci, eu ainda estou me tratando, eu ainda estou aprendendo. Só que entenda uma coisa, eu não estou na mão do diabo, irmãos. Entenda, o Senhor está nos trabalhando internamente. O Senhor está operando em nós internamente. Cada vez que a gente adoece um pouquinho, a gente vai tirando mais um pouquinho de gente que a gente tinha colocado no inferno. A gente vai devolvendo para o grupo de novo quem a gente já tinha tirado. Que lá no grupo eu não tiro, mas dentro do coração eu tiro. Então deixa, Ele está mexendo agora, e agora eu vou encerrar de verdade. É um movimento dele em nós. Eu só preciso ter a consciência, qual? A consciência que quem está me moendo, quem está me matando é Ele. Quem matou Jesus na cruz não foi o judeu. Quem matou Jesus na cruz não foi o romano, foi o seu próprio Pai. E se você não morrer na mão de Deus, você morre na mão do pecado. A diferença é que na mão de Deus, se Ele te mata, Ele te ressuscita, e isso é glória. Isso é glória. E onde é que o diabo entra nisso? Eu vou te falar onde é que o diabo entra nisso. Já falei isso em alguns lugares. É a cena que sempre vem na minha cabeça. Naquela cena do Mel Gibson lá do filme da crucificação. Quando Jesus sai na cruz. O seu último momento está ali para suspirar. Atrás da multidão. O diabo passa. Um ser encapuzado com o rosto, sem saber se é homem ou mulher. Com o bebê no colo, olhando para a cruz assim. No olho de Jesus. E Jesus olha para ele. Sabe o que o diabo estava dizendo ali? Do meu filho eu cuido, cadê seu pai? Aqui está o ponto. O Senhor na pandemia, veio medo sobre a face da terra, veio muita instigação de justiça própria, de orgulho, e ela vai aumentar, o Senhor falou. E o Senhor falou, cuidado com a distração. E eu achava que distração o que era? Era videogame, era não sei o que. A distração é a justiça própria. São aquelas coisas que você fica indignado. Por que você fica indignado? Porque você tem um Deus que é justo. E eu tenho esse DNA de Deus, de ser justo. Só que a minha justiça caída para Deus fede. Ela é a minha distração. Porque na minha justiça própria, a minha mente elabora um monte de coisa que não é Ele falando. Então nesse tempo, isso vai aumentar. É uma distração para mim e para você. Vamos ter que nos desvencilhar, e para desvencilhar, em alguns casos, a gente adoece, os medos vêm, os pânicos vêm, e a gente vai precisar vencer isso. Claro que vai, por quê? Porque é desse lugar que nós vamos tirar a geração que vive hoje. Isso você só pode tirar alguém da cadeia se você estiver do lado de fora. Então o Senhor está operando em nós, mas uma coisa é certa, quem está fazendo isso é Ele. O diabo só entra para dizer, cadê teu pai? É Ele, irmãos. Então eu quero morrer na mão dEle, porque tem uma glória chegando. O Senhor falou coisas do tipo, o peso da glória vai voltar. Ah, meu Deus, quem pode se alegrar nesse tempo? Ah, pastor, eu tenho amigos meus que sofreram Covid. Eu tive Covid, irmão, quase fiquei doido. 5 dias fiquei virado, igual craqueiro. Verdade, minha família fez uma reunião para dizer, o Juscelio vai morrer, senão precisa fazer alguma coisa. Estou lá, falei para o pastor Lapa, estou aprendendo essas coisas com Deus. Quando comecei a falar essas coisas para o pastor Lapa, eu vi o pastor Lapa assim com o olho, ai que bonito isso que Deus te falou. Cara, quando Deus te fala é bonito. Quando Ele põe a mão para te ensinar na prática. Só que a coisa linda é que eu estou na mão dEle. Então, se o vaso está sendo destruído ou está sendo construído, não é se ele está sendo quebrado ou sendo levantado, mas é em que mão ele está. Então, por favor, voltemos para a profecia, voltemos para a voz de Deus.